Eu quero falar sobre a manifestação do poder de Deus e a ordem no culto. Você já foi a um culto onde é aquela desordem, aquela bagunça? É menino correndo para lá e para cá, é gente que levanta 10 vezes durante o culto para beber água, é gente que levanta 10 vezes para ir ao banheiro. Será que na casa deles eles vão ao banheiro com tanta frequência e beber água com tanta frequência? Pois é, mas às vezes as pessoas chegam na igreja, aí deixa a criança para lá e esquece que tem filho, né? E aí o filho faz a maior desordem e eles estão lá. E pior, quando as pessoas ficam naquele cochicho, o pastor está pregando e as pessoas estão lá cochichando, ou conversando até alto mesmo, uma desordem no culto, e isso tira o foco do pastor às vezes. Isso é tão ruim. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Claro que fala. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz a partir do verso 26: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando por muito 3, e por sua vez que haja quem interprete. Mas se não houver quem interprete, então fique calado e fale só consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas no máximo, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, então o primeiro se cale, porque todos podeis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E se lembrem que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Palavra de Paulo para Corinto, falando sobre a ordem, a decência durante o culto. Veja só, a igreja pode ser uma igreja poderosa na oração, poderosa na manifestação do poder de Deus, e mesmo assim manter um culto bem organizado, bem ordenado. Lembra que lá em Atos capítulo 2, verso 13, no dia de Pentecoste, algumas pessoas pensavam que os discípulos estavam bêbados, por causa da manifestação do poder de Deus na vida dos discípulos. Mas eles estavam apenas transmitindo a palavra do Senhor a uma multidão de pessoas, e eles estavam falando em línguas. E o apóstolo Paulo aqui traz, no verso 23, ele disse: olha, se alguém falar em língua na igreja, não vai falar todo mundo. Eu já vi pastor dizendo: você que é batizado com o Espírito Santo começa a falar em língua, e todo mundo na igreja começa a falar em língua, sapatear e rodar. Queridos, isso não é bíblico, não. Isso não é bíblico. Paulo disse no verso 23 aqui de 1 Coríntios 14, que vai entrar uma pessoa indouto no templo e vai pensar que o pessoal está doido. Ele disse: o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Não, o nosso Deus é um Deus muito organizado. Então ele falou assim: olha, que um só fale em língua, e mesmo assim, se tiver quem interpreta. Se não houver alguém com o dom da interpretação de línguas, não fale então em línguas na igreja, porque vai edificar quem?
vai edificar só você. E se vai edificar só você, você não precisa falar alto para atrapalhar os outros. Mas falar em língua na igreja atrapalha? Atrapalha. Atrapalha a ordem do culto. Imagina o pastor pregando, aí levanta a pessoa, começa a falar em língua, e começa a falar em língua, tá? O pastor tem que parar. E a pessoa fala, e um pouquinho senta. Não abençoou ninguém, não edificou ninguém, exceto ele mesmo, e cortou, às vezes ali, aquilo que o pastor estava falando. Se houver profetas, que seja do mesmo jeito, um só de cada vez. E outra coisa, o pastor está com a palavra, o pastor está pregando, então ele é o profeta da vez. Ninguém levanta para poder entregar profecia durante o culto, porque o profeta maior, ele já está com a palavra, que é o pastor da igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3,15, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: eu estou te escrevendo isso para você, para que você saiba como deve se comportar dentro da casa de Deus. Lógico, não Timóteo, mas para ele ensinar os outros como deveriam se comportar dentro da casa de Deus. Então é necessário um comportamento legal na casa de Deus. Então eu vou te dar algumas dicas aqui para você se comportar na casa de Deus. Primeiro, você tem crianças? Pega a sua criança e coloca do seu lado, antes que elas possam descer lá para a salinha, para a escolinha das crianças. Não deixe a criança correndo para lá e para cá, correndo dentro da igreja, andando debaixo dos bancos. Isso é terrível, não é? Na hora de ir no banheiro, vai no banheiro antes de começar o culto. Tem gente que levanta 5, 6 vezes durante o culto para ir para o banheiro. Pelo amor de Deus, isso não existe. Tem gente que levanta 3, 4 vezes para poder beber água durante o culto. Será que você não consegue ficar 1 hora, 1h30 sem tomar um copo de água? Então, deixa para beber água depois do culto. Toma bastante água antes do culto e depois deixa para beber água depois do culto. Uma outra coisa, não converse durante o culto. Pelo amor de Deus, o pastor está pregando. Pessoa ficar cochichando com o outro, cutucando o outro do seu lado. Às vezes o outro está querendo ouvir a palavra e ele fica atrapalhando a pessoa que quer ouvir a palavra. Meu irmão, não faz isso não. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, não é? Uma hora a pessoa fala: pelo amor de Deus, se você não quer ouvir o culto, vai sentar em outro lugar. Eu estou querendo ouvir. Então não atrapalhe quem quer ouvir a palavra de Deus, porque se você foi para bater papo, o outro foi para poder ouvir o culto. Se você foi para bater papo, vai para a pracinha, lá para bater papo à vontade. Então eu vou concluir com Eclesiastes capítulo 5, verso 1, que diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé, guarda a tua boca também, guarda o seu corpo quietinho ali no banco ali, quando você entrar na casa de Deus e estiver acontecendo o culto. Queremos um culto alegre? Sim, a Bíblia diz que nós devemos entrar pelas portas do Senhor com alegria, está escrito no Salmo 100, mas também um culto decente e um culto com ordem. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus derrame muita bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. E quando você chegar na casa do Senhor agora, você já sabe como deve se comportar na casa do Pai. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.